Então vamos lá, pessoal. Vivendo e aprendendo, estamos mais uma vez juntos aqui. O tema nosso hoje é a seguinte pergunta: a fé pode alterar a realidade? Então, com base nessa, hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Eu vou fazer uma pequena parte aqui, inicialmente, e o Sérgio vai dar continuidade, né, ao tema, né? E essa pergunta, a fé pode alterar a realidade? Ela é uma pergunta bastante interessante. Inicialmente, eu queria falar um pouco sobre fé, ou talvez quisesse falar um pouco sobre o que não é fé, né? Existe talvez uma ideia de que fé seja otimismo. A pessoa que tem otimismo é uma pessoa de fé. Não necessariamente. O otimismo ele pode ser uma disposição para ver as coisas por um lado bom, achar que as coisas vão dar certo, achar que as coisas vão acontecer da melhor maneira. O otimismo ele não é uma coisa ruim, ele é uma coisa boa na medida em que ele te motiva, em que ele te alegra, em que faz seu cérebro achar que a coisa vai dar certo, em que faz você ter uma certa esperança. Então, o otimismo ele é bom por um lado. Por outro lado, o otimismo não é bom se ele é baseado em nada, se ele não é baseado em fatos, se ele não é baseado numa esperança, se ele não tem uma fé por trás, por exemplo. Por quê? Porque simplesmente a pessoa pode ser otimista e ser conduzida a não fazer nada. Não, vai dar certo. Então não precisa fazer nada que vai tudo dar certo. E nem sempre as coisas são assim. Nesse aspecto, o otimista é alguém que pode ser levado a uma decepção, né? Porque ele achou de lugar nenhum que tudo ia ficar bem e a coisa pode não ficar bem. O Ariano Suassuna ele tem uma frase bastante engraçada. Ele sempre tem umas tiradas muito boas, né? Ele diz que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. E bom mesmo é ser um realista esperançoso. Então eu vou repetir. O otimista é um tolo e o pessimista é um chato. Bom mesmo é você ser um realista esperançoso. A gente tem junto com a fé, são três pilares que a Bíblia apresenta, né? Ela fala de fé, de esperança e ela fala de amor. Então, o aspecto da esperança, ele é muito importante para a fé. Acho que um não existe sem o outro, né? A esperança, ela é uma crença emocional que, que nos faz bem, na possibilidade de resultados positivos relacionado a algum evento ou alguma circunstância da vida pessoal. A esperança, ela requer uma certa perseverança, ou seja, ela requer acreditar que algo é possível, mesmo como há uma certa indicação do contrário. Então, a gente tem esperança em alguma coisa, mesmo que as coisas não estejam parecendo que vão dar muito certo. E a Bíblia fala de Jesus como o autor, o iniciador da fé, e fala dele também como o consumador ou finalizador da fé. A fé na Bíblia, ela é um dom, ela é uma coisa que vem de Deus, ela é uma coisa que Deus nos dá. Entretanto, a fé tem algumas características muito peculiares, muito interessantes. A fé, ela, só para ter uma ideia, você tem o perdão. O perdão, por incrível que pareça, é uma coisa unilateral. Como assim unilateral? É da seguinte forma: se o Pedro me tiver me devendo 50 reais ou 50 dólares,
e eu o perdoar, ele não me deve mais. Então, para eu perdoá-lo, ele não precisa me pedir perdão, não. Eu posso perdoá-lo sem que ele me peça perdão, né? Pedro pode até achar que não foi perdoado, mas foi. Ele não me deve mais. Então, o perdão, ele é unilateral, nesse sentido. Uma vez que eu concedo, está concedido. Então, no Brasil nós tivemos a questão da renúncia, né, do Jânio Quadros, né? O Jânio Quadros ele renunciou e ele esperava que o Congresso não aceitasse a renúncia dele, e aí ele ia voltar por cima, isso é o que dizem os historiadores. Só que um parlamentar lá no Congresso virou e falou assim: olha, excelência, a renúncia é unilateral. Renunciou, está renunciado, não tem essa da pessoa não aceitar a renúncia dele. Então, o perdão é unilateral. A fé ela tem uma materialização. Então, eu acredito naquilo, eu tenho esperança sobre aquilo. Essa materialização ela é muito interessante. Nós temos muitas escolhas. Você levanta todos os dias, levantar da cama já é uma escolha. Se você vai escovar o dente, ou se você vai trocar de roupa, se você vai tomar banho, se você vai tomar café, se você vai comer alguma coisa, se você vai sair correndo porque você está atrasado, você vai fazendo escolhas. Você tem escolhas todos os dias, o dia todo. A fé, ela também precisa de escolhas. Você precisa escolher também. Você não escolher é também fazer escolha. Então, a fé, ela precisa de materialização. A fé, ela precisa de uma escolha. E quando você escolhe aceitar esse dom que Deus te dá, quando você escolhe ter fé, quando você escolhe acreditar, isso vem logo em seguida uma materialização. Então, a primeira coisa, eu acho que a gente começa a pensar naquilo, a gente começa a sentir aquilo, a gente começa a acreditar naquilo, e a gente continua agindo da forma que a gente acredita, agindo da forma que a gente tem fé, e a gente pede para Deus sobre aquilo. Então, esse pedido para Deus é um outro passo interessantíssimo. Quando você pede para Deus, o verbo pedir, gente, desculpa esse jeito, mas assim, às vezes eu sou curioso e eu vou atrás das coisas. Eu descobri que o verbo pedir, eu fiz uma coisa que eu não fazia há uns 35 anos. Eu fui ver gramática, conjugação. Tereza é muito boa nisso. O verbo pedir, ele é transitivo direto, ele é transitivo indireto, ele pode ser transitivo indireto, ele pode ser bitransitivo e ele pode ser intransitivo. Isso quer dizer o seguinte, o verbo pedir, ele abrange muita coisa. Então, você pede algo a alguém, por alguém. O verbo pedir, ele tem uma amplitude muito grande. Mas no caso da fé, o verbo pedir tem uma coisa interessantíssima. Aquela unilateralidade que você tem na fé, que você tem no perdão, ele vai além disso. Então, se eu peço a Sirene que ela me dê alguma coisa, quando eu peço para a Sirene, eu estou entregando para ela um pedido. E ela pode dizer não. Ela pode dizer sim. Ela pode dizer vamos ver amanhã. Então, quando você pede uma coisa para Deus, quando você pede uma coisa para alguém, na verdade, você coloca aquilo na mão dele. E a resposta está com ele. E o que vai acontecer depende da resposta dele. Então, a nossa fé ela se materializa no pedido. E a resposta do que virá depende muito daquele para quem a gente entregou o pedido. Existe um filme bastante interessante, e eu não devo demorar não, eu acho que eu vou encerrar com esse filme a minha participação, que se chama Terra das Sombras. Como é que é o nome em inglês aí, Pedro? Shadowlands. E ele
é uma parte da história do C.S. Lewis, que é um escritor muito conhecido, né? E nesse filme, ele casa com uma pessoa, vou ser bem simplinho, pode ser que você queira ver o filme, ele tem na internet, tá? É uma história de amor, praticamente. Ele casa com uma pessoa e essa pessoa tem câncer. E ele é um professor. E, primeiro, essa questão da Terra das Sombras, ele fala assim, nós vivemos na Terra das Sombras. No meio do filme ele fala isso, nós vivemos na Terra das Sombras. Porque o Sol ele está sempre brilhando em outro lugar. Ele está sempre brilhando depois de uma curva, além do alto de uma colina. O Sol está sempre em outro lugar. Essa foi a primeira frase que eu fiquei bastante... que eu pensei bastante nesse filme. A segunda parte é que nessa situação que ele está, de muito sofrimento, de muita angústia, onde a mulher está com câncer e parece e é uma coisa irreversível, e um amigo chega para ele e pergunta, você está rezando muito por isso? Né? Eu estou vendo tanto que você está sofrendo. Ele fala assim, olha, eu estou rezando muito mesmo, mas eu não estou rezando por isso. Na verdade, eu não posso deixar de orar, eu não posso deixar de rezar. Eu oro porque eu me sinto impotente diante disso. Eu rezo porque eu sinto a necessidade sempre de rezar. Isso não vai mudar a Deus, isso muda a mim. Isso não muda a Deus, isso muda a mim. E esse aspecto eu achei bastante interessante nesse filme. C.S. Lewis é uma pessoa muito brilhante na forma dele de escrever, e Deus é onipresente, é onipotente, é onisciente, Deus sabe tudo. Então, realmente, nesse contexto, como eu posso mudar o pensamento de Deus? Mas eu posso orar a Deus, eu posso pedir a Deus todos os dias, eu posso ter esperança, porque são coisas que Deus me dá, são coisas que Deus inicia. E Deus pode consumar essas coisas mudando o meu coração em relação àquilo que eu peço. De forma que a minha realidade ela pode ser alterada dentro de mim. Então, esse era o pensamento que eu queria trazer para todos vocês, né? Eu tenho orado nesses dias por quem sofre, por quem está doente, por quem tem passado fome, por quem está sem emprego. Eu nunca orei dessa forma por essas coisas, né? E é claro que essas orações têm me modificado também, né? E acho que esse momento é um momento de orar. Esse momento é um momento de orar. Essas orações vão nos mudar também. E também acredito que Deus ouça as nossas orações. Então, esse era a minha parte que eu tinha pensado. E agora eu entrego aí para o reverendo Sérgio, da forma que ele quiser fazer. Se ele quiser fazer um intervalinho para a gente conversar ou alguém perguntar sobre isso, tudo bem. Ou se achar melhor dar continuidade e no final a gente conversar também, fica à vontade. O que você prefere fazer, Sérgio? Sérgio, espera um pouquinho que o seu microfone está fechado. Ah, abriu agora. Vamos continuar a conversa, que depois a gente faz o diálogo com todo o conteúdo. Ok. Então você continua, não é isso? Sim. Sim. Então fique à vontade. Então tá. Então, acho que nós pensamos a mesma coisa, né? Fazer uma introdução sobre esse conceito da fé, né? O que isso realmente significa. Para dar um fundamento para a nossa conversa. E para a pergunta de hoje, que é: essa fé muda, né? Altera a realidade. Então, eu gostaria de ler a definição que tem lá no livro aos Hebreus,
que é uma definição bem básica, né, bem clássica de fé na tradição cristã. Então, eu queria ler para vocês essa definição, tá bom? Então, vamos lá. Então, lá no livro aos Hebreus, fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, existe um elemento de esperança nesse conceito. Eu acho que o Glaucio introduziu bem, né? A fé tem sempre esse conceito de esperança, de alguma coisa que está no futuro, que a gente espere alcançar, o que vai acontecer. Então, tem esse elemento aí. E a gente pode ter fé em coisas do futuro de diferentes maneiras, né? Então, acho que no Brasil a gente sempre tem fé que o Brasil vai ser campeão, né? Não importa se a seleção está boa ou não, mas a gente tem fé que o Brasil vai ganhar qualquer coisa. E existe, né, a fé de novo usando o Glaucio, por exemplo, fé da oração, que a gente ora pedindo que alguém, né, melhore de saúde ou que receba alguma coisa que está buscando. Então, são coisas que têm esse relacionamento com a esperança. Então, a fé tem esse aspecto de alguma coisa no futuro. E a segunda parte fala que é a prova, né, das coisas que não vemos. Então, aí tem um elemento de certeza, né? Ele introduz que tem uma coisa que a gente busca para o futuro, mas o autor, então, introduz esse elemento de isso vai acontecer. Então, a fé passa a ser a prova de que o que você espera, que você crê que vai acontecer no futuro, vai acontecer. Então, esse conceito, com essa dualidade, ele introduz esse aspecto da esperança e também esse aspecto da certeza. Se a gente tem fé, né, a certeza que aquilo que a gente espera vai acontecer. Esse é um conceito bem básico no cristianismo. E o autor fala também o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Tá? Então, a fé, além dela nos remeter ao futuro, além dela nos dar tem um elemento que estabelece certas verdades. Não, por exemplo, falando que a gente não pode, né, chegar para Deus, quando a gente chegar para Deus, né, a gente tem que acreditar que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, esse elemento de verdade, certas afirmações são inquestionáveis. Então, a gente acredita por fé. Então, introduz também esse elemento de que essas são verdades inquestionáveis, que você tem que aceitar. Então, tá. Aí, indo um pouco mais para frente, e você usou de novo essa palavra de crença, né? Na fé, ela requer uma crença, né? Que você acredite no sistema de valores ou de afirma, que você afirma. E, mais uma vez, usando o autor do Hebreus, ele fala assim, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, ele fala assim, apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Então, a fé é uma coisa que você professa, né? Então, um conjunto de ideias, um conjunto de dogmas, um conjunto de afirmações, então, que você afirma. Então, a fé ela tem diferentes facetas que a gente pode, né, a gente pode aproximar, a gente pode enfocar de diferentes maneiras.
E eu acho que assim o elemento mais importante nessa conversa, para mim, que eu gostaria de trazer para a nossa discussão, é que a fé, então, ela nos permite realizar certas ações que não seriam possíveis sem a fé. Então, a gente tem fé, a gente, então, pode usar essa fé para realizar certas coisas, que, de novo, repetindo, né, não seriam possíveis sem essa fé. E aí eu vou para Jesus, então, pegar um pouco do que Jesus falou. E uma coisa que nós conhecemos bem, né? Inclusive é uma expressão que não é nem religiosa, é folclórica agora, né? Fala que a fé remove montanhas. Todos nós conhecemos essa expressão, né? A fé remove montanhas. E a história que Jesus está contando, que os discípulos estavam tentando, né, fazer uma coisa que era curar um menino, eles não conseguiram e eles perguntam então para Jesus: por que que nós não conseguimos, né, fazer essa ação? Aí Jesus responde: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Então, existe essa afirmação sobre a fé, né? De que a fé nos permite, então, agir. E claro que quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa em agir para modificar alguma coisa que talvez não seja favorável a gente, ou que a gente espera melhore uma situação. Mas a gente sempre tem nesse conceito de fé esse aspecto de que a gente pode agir e mudar a realidade, né? Que é a pergunta do tema de hoje, né? Mas, por outro lado, Jesus fala também que a fé não somente pode fazer alguma coisa, mas a falta de fé pode impedir que alguma coisa seja feita. E quando ele está, né, na cidade dele, ele não consegue fazer os milagres ou as curas, e ele fala que, né, o Evangelho fala que ele não conseguiu fazer muita coisa ali por causa da falta de fé daquelas pessoas. Então, eu estava pensando mais nesse aspecto da fé como realmente um instrumento de ação para a gente mudar realidades. Saindo mais do conceito, né? Para como que a gente pode, então, fazer isso relevante para a nossa vida. Como que a gente pode, então, encarar, né? Enfocar essa realidade, por exemplo, que a gente está, de sofrimento, né? Como o Glaucio falou, ele ora agora pelas pessoas que estão com fome, pelas pessoas que estão doentes, pelas pessoas que estão sem emprego, pelas pessoas que estão pirando porque estão trancadas dentro de casa por dias e não têm acesso, né? Pessoas que estão nos hospitais, não pode ter o afeto humano, né? O contato humano, está orando e pensando nessa realidade. E aí vem na minha mente, então, essa pergunta, né? A fé da gente pode mudar essa realidade? E aí eu pensei, tem um evento na minha vida, a maioria de vocês sabe que eu era pastor, né? Que eu sou pastor, na verdade. Eu fiquei. Então, eu lembro de uma coisa que aconteceu comigo em 1990. Então, são 30 anos aí, né? 30 anos atrás. Eu lembro que eu era pastor numa igreja pequena e tinha uma senhora lá, ela era super pequenininha assim, ela era hispânica, né? E ela estava com câncer. Ela já tinha tido câncer, o câncer tinha voltado, e ela então ia fazer uma cirurgia. E naquele contexto de igreja, a gente sempre orava pelas pessoas que estavam doentes. E nesse dia, nesse domingo, eu sentia plena convicção dentro de mim para orar de uma maneira bem especial por aquela mulher, né? Aí eu chamei ela para frente do santuário lá, né, da igreja,
e fiz uma oração por ela, pedindo que ela fosse curada do câncer. Nunca, acho que com certeza nunca antes e possivelmente nunca depois desse dia eu tive uma convicção tão forte de que a minha fé curou aquela mulher, que a minha oração de fé tinha curado. Acho que ela era Anita ou Joanita, não lembro bem o nome dela, vou chamar ela de Joanita, que aquela fé tinha curado aquela mulher. Ela ia ao médico na semana seguinte, né? E eu estava certo, quando os exames, quando os resultados dos exames voltassem, ela não teria mais aquele câncer. Tinha uma convicção plena de que aquilo tinha acontecido. E claro não, né? Porque podia ter acontecido, mas não aconteceu. Para cirurgia e o câncer foi removido e ela viveu ainda alguns anos. E é claro que as pessoas falam, Deus respondeu a oração, ela foi curada, passou pela cirurgia, viveu alguns anos ainda. Pode dar a explicação que quiser, mas para mim, o fato é o seguinte, eu tinha plena convicção, tinha fé de que ela tinha sido curada e sem nenhuma dúvida. E ela não foi. E eu nunca esqueço isso. Então, esse aspecto da fé, né? Jesus fala, se a gente tiver só um pouquinho, a gente pode mudar a realidade. Aí eu penso, por exemplo, na situação que a gente está aí no Brasil, né? E aqui nos Estados Unidos também. E eu fico pensando, eu espero que não vou ofender ninguém, mas eu fico pensando nesses pastores, que realmente são evangélicos, né? De que eles são curandeiros, eles curam tudo. Eles curam câncer, fazem pessoas andar, e eles falam isso com clareza, né? Que eles têm o dom, que eles curam tudo e que eles fazem porque eles têm fé. E fala que se você pedir, né, Deus vai fazer. E eles eu não estou vendo ninguém eliminando a coronas aí. Nem aqui nos Estados Unidos. Já vi muitos das evangelistas aqui pregando e falando, sai corona, sai vírus, sai Covid. E o vírus está aí. E essa realidade, então, não está mudando como resultado específico dessas orações, dessa fé que é proclamada, né? E eu acho que isso não acontece porque, como C.S. Lewis fala, né? Você não pode manipular, né? Deus não reage e muda uma realidade pela sua manipulação. Pode ser através de oração, pode ser através de ofertas de qualquer tipo que sejam, né? Pode ser através do que for. O que a gente faz e age, a gente não manipula o divino, né? A gente se coloca embaixo da situação do divino. Então, a minha primeira resposta para a pergunta é não. A fé não pode mudar a realidade. E eu estou colocando bem claro, né? Assim, o C.S. Lewis foi muito gentil, né? Falando que ele está orando muito, mas ele está realmente esperando que ele mude, né? Mas eu acho que essa é só metade da resposta, porque tem outro lado da resposta que eu acho que sim, que a fé muda alguma coisa. E a fé muda alguma coisa quando a gente participa, né, da intervenção de Deus. Aí eu vou contar para vocês, então, duas histórias. São duas histórias que estão na Bíblia hebraica, né? O que a gente chama do Velho Testamento. A primeira história é a do Jonas. Vocês lembram do Jonas, né? O Jonas é aquele cara que ficou dentro da barriga da baleia, né? Que não era baleia, na verdade, era um grande peixe, mas ele ficou lá. E vocês sabem mais ou menos a história. Deus chega para ele e fala, olha, vai lá para aquela cidade, né? Vai para São Paulo, porque eu vou destruir São Paulo e eles precisam que você vá lá e proclame a salvação de Deus.
Aí o que o Jonas faz? O Jonas vai para Recife, lá para o outro lado. Fala, não quero nada com São Paulo, eu quero mais é que eles morram. Eu quero que eles se acabem. Porque eles eram muito más, eram pessoas muito más. E ele não queria nada, eles eram inimigos de Israel. Então ele vai embora, vai lá para o Nordeste em vez de ir para São Paulo. E aí Deus então trabalha com ele e ele acaba num momento de solidão, num momento escuro, num momento dentro de um peixe, né, que é a imagem usada, em que então ele tem que refletir sobre o que ele vai fazer. Ou ele fica nesse momento de escuridão, ou ele então se harmoniza com a realidade de Deus e faz aquilo que Deus pediu. E a resposta dele então é reconhecer que, tá bem, Deus, eu vou lá para São Paulo. E então Deus coloca ele fora do tempo da escuridão, que é sai do peixe, aquilo que Deus pediu para ele proclamar, e as pessoas são salvas. A realidade é mudada naquela situação, né? E só se vocês, para vocês se lembrarem bem, o Jonas não fica nem um pouquinho contente com o que aconteceu. Ele continua com raiva de Deus, porque Deus salvou aquele povo, né? Mas enquanto ele não se pôs em harmonia com Deus, a realidade não foi transformada. Então, eu acho que assim a gente pode transformar a realidade, quando a gente participa com Deus e, mais ainda, quando a gente se sente, né, convidado para esse diálogo com Deus, que Deus, então, nos chama através da fé. O outro exemplo é um exemplo mais pessoal, em termos de sofrimento, que é com Jó. Também vocês todos conhecem a história do Jó, né? Essas histórias deixam de ser bíblicas, elas são, de novo, folclóricas, né? As pessoas conhecem, a gente sofre como Jó, né? Que o Jó é o cara que sofreu muito. E ele busca respostas, e os amigos tentam explicar. Ele quer uma explicação para que aquela realidade seja transformada. Ele quer acabar o sofrimento dele. Chega, é muito sofrimento, eu quero acabar com isso. E ele, então, faz uma série de argumentos com Deus. E no fim do livro, no capítulo 42, se vocês quiserem ler, só ler o finzinho. Ali no fim, Deus conversa com ele e fala, onde você estava? Quem é você quando eu fiz tudo isso? E ele entra num diálogo com Deus. Ele é convidado para esse diálogo com Deus. Então, nesse diálogo, ele reconhece quem ele é. Ele fala, eu sou pó, sinto muito, Deus. Então, ele entende a realidade formada. Então, acho que nesse aspecto de uma interação com Deus que nos transforma e que, em conexão com Deus, transforma o mundo, então, sim, a fé transforma a realidade, né? E se a gente quiser assim, exemplos, né, mais contemporâneos, eu penso no Gandhi, o que ele fez na Índia, né? Com a fé que ele tinha e a manifestação da fé do que ele achava que tinha que ser feita mudou, né? Tirou a Índia do país mais poderoso do mundo na época, que era a Inglaterra. E outro exemplo contemporâneo pode ser do Mandela, na África do Sul, né? Que, de novo, com a fé que ele tinha no processo democrático, na liberdade, na igualdade de todos os indivíduos, ele, então, participou nesse processo com Deus e a gente viu o que aconteceu. Mas todos esses processos não tiraram do sofrimento, né? É através dessa escuridão que, então, a transformação ocorre. E que, no último caso, é o caso de Jesus, né? Que Jesus faz. Jesus, quando ele, então, entra no diálogo com Deus para ir para a escuridão, que é, né, a morte, e por 3 dias no sepulcro, então, ele participa do movimento salvador de Deus, né? E da escuridão ele vem para a ressurreição e vida para todos nós, transformando a nossa realidade, né?
Então, eu acho que no aspecto de que eu manipulo a realidade para transformar através da minha fé, a minha resposta é não, eu não acredito nisso. Do aspecto de que eu participando da realidade de Deus, e nesse diálogo com Deus, então aquilo que eu creio, né, que a fé tem essa parte, como eu mostrei nas definições, né, da crença daquilo que você acredita. Aí sim, a gente transforma o mundo. Né? Aí a gente tem empatia pelos que estão doentes, a gente tem o desejo de resolver a crise, né? A gente faz o sacrifício para ficar em casa, que é o sacrifício para muitas pessoas. Né? Então, eu acho que nesse aspecto, sim, a gente faz. E, enfim, é a apresentação da fé, né? Não morrer, você é apenas um grão de trigo. Mas quando você entra na terra, né? Você entra na escuridão e você morre, então você floresce e se transforma em algo que dá vida para as pessoas. Então, assim, eu acho que a fé transforma. Essa é a minha reflexão. Ok, Sérgio. Muito bom. Estou até pensando aqui. Pensei que você ia falar do tanto que tudo vai dar certo no final. Mas alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Fica bastante à vontade. Duas muito boas colocações, tanto a sua, Glaucio, que começou tendo um aspecto mais de definição, né, do que é a fé. Eu vi que o Sérgio até aprofundou um pouco mais nisso. Eu acho que os dois pensamentos estavam, vamos dizer assim, bem em sincronia, né? E muito oportuno também, mais uma vez, Sérgio, vamos dizer assim, trazer a coisa da definição, né, para a realidade. E esse tema, né, que vocês escolheram, né, eu acho que ele vem de encontro ao que todos nós estamos vivendo, né? E eu, à medida em que vocês estavam fazendo a explanação, né, eu fiquei pensando que existem diferentes objetos em que se tem fé, né? Quando o Glaucio estava falando sobre a questão do otimismo e etc. Eu fiquei lembrando de várias ocasiões em que eu ouvi dizer, as pessoas dizendo, eu tenho fé que isso vai acontecer sim, eu tenho fé que isso vai dar certo, e eu acredito que era uma coisa de fé na fé, ou seja, no ato de fé, no ato de... Mas a fé, ela tem um objeto, né? E voltando para o que o Glaucio falou, um objeto direto, indireto, transitivo, intransitivo do verbo pedir, né? A fé tem um objeto direto. Se a gente se apegar ao que o Sérgio chama da tradição cristã, né, ou ao cristianismo, né, o objeto da fé, como bem explicado através do próprio texto do livro dos Hebreus, né, é a pessoa de Deus, né? E uma das primeiras demonstrações, né, que está logo no comecinho lá da Bíblia foi justamente o Abraão, né, há quase 2.000, 1.700, 1.800 anos antes de Cristo, naquela área da Mesopotâmia, né, um ambiente que era bastante, como todo ambiente das civilizações antigas, bastante politeísta, mas ele conhecia Deus, o Deus que nós, os cristãos, ou quem de nós se chama cristão, que se chama cristão, tem como objeto de fé. E ele ouviu a voz de Deus, o chamado de Deus para
mudasse daquela região onde ele estava para uma outra região que Deus disse, eu vou te mostrar onde é que é, e disse que, ali no texto bíblico, né, que Abraão creu, né, e isso foi colocado como justiça para ele. Então, o objeto da fé do Abraão foi ele ter ouvido a voz de Deus, como está no registro do livro de Gênesis, né? E ele, baseado nisso, seguiu um curso de dezenas de anos andando com Deus e ouvindo. Às vezes Deus ia falar com ele alguns anos depois, mas enquanto isso ele estava se fiando, para dizer uma palavra que eu não falo muito aqui, né, na palavra de Deus, né? Ou seja, ele estava tendo confiança, ele estava colocando a sua confiança, a sua fé naquilo que ele tinha ouvido de Deus. Todos, a gente conhece, pelo menos a maior parte de nós, os textos do Novo Testamento, onde o objeto da fé é a pessoa de Jesus Cristo, porque é a manifestação de Deus em forma humana, né? E pensando no que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, né? Como bem colocado, os mais diversos aspectos de angústia, solidão, o que a gente chama aqui nos Estados Unidos de cabin fever, ou seja, eu não tenho que ficar aqui dentro de casa preso, não posso sair, né? Outras coisas mais, vamos dizer assim, sérias, que seriam as pessoas que perderam o emprego, as pessoas que não têm nem a certeza do que vão pôr na mesa, né, daqui uma semana, né, e que estão extremamente angustiadas com essas coisas todas. E como que, num contexto como esse, quem está passando por isso, quem de nós está passando por não todas essas coisas, mas por algumas dessas coisas, pode ver essa fé se materializar e mudar a realidade. Então eu queria pegar um gancho naquilo que o Sérgio falou, que é importante, né? Muito importante, o entendimento de que se eu tenho fé em Deus, não significa que a minha fé necessariamente vá mudar ou manipular Deus. Certamente não manipulará, né? Existem situações descritas na Bíblia de que, através da fé e através da insistência de quem pediu, o texto bíblico diz que Deus mudou de ideia. A gente pode até depois um dia ter uma discussão sobre isso, não quero entrar nesse ponto, né? Mas o fato é que uma coisa é a soberania de Deus, né? E que se Deus existe, se Deus é o Criador, se Deus realmente tem o controle do universo, de todas as coisas, e da nossa vida também, e da vida de um modo em geral, né? Não somos nós que temos esse poder de simplesmente porque pela nossa insistência, né, de fazer com que algo se materialize. Mas é muito claro, não só nas experiências descritas na Bíblia, como até em experiências eu pelo menos tenho na minha vida e tenho ouvido ao longo da minha vida muitas experiências semelhantes, de que através da oração da fé, de que Deus de fato realizou algo que poderia parecer impossível e mudou uma realidade. E eu creio que numa circunstância como essa que nós estamos vivendo,
a coisa da materialização da fé da gente é a gente saber que nós estamos nesse caminho agora com essa circunstância e saber que a gente não está só. Então, a coisa, da minha forma de ver, mais importante para mim é o saber que, independente do que vai acontecer, eu posso ter a segurança de que eu não estou sozinho. Mesmo que eu esteja doendo, mesmo que eu não tenha como colocar comida na minha mesa, ou mesmo que eu não tenha segurança de que eu vou ter meu trabalho na semana que vem e eu posso ser demitido e mandado embora porque a empresa esteja indo à bancarrota, né? Mas isso não vai, com base na fé de algo objetivo, de que eu tenho experimentado da bondade desse Deus que eu creio, né? Eu vou ter certeza de que em qualquer circunstância eu vou ter a experiência de que eu estou andando, eu estou seguindo a Ele. E que Ele está ao meu lado. Mesmo que Ele possa não estar fazendo aquilo que eu desejaria que Ele fizesse. A cura da minha família, de alguém na minha família que está com uma doença, a volta do meu emprego, e assim por diante, né? Então era só esse que eu queria fazer esse comentário e realmente eu não quero tirar o espaço para criticar pastor A, o pastor B, o pastor C, né? Mas realmente eu não acredito nessa coisa de evangelho da prosperidade, de jeito nenhum, né? Porque o Cristo que eu vejo não é exatamente esse tipo de pessoa que está aí como um Papai Noel, né, para atender todas as coisas que a gente deseja fazer à nossa vontade, né? Pelo menos na oração básica que a gente tem, sempre seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, eu acho que é por aí que a coisa vai, segundo a forma como eu vejo. Ok. Alguém quer colocar alguma coisa? Se você quer, então, enquanto você pensa, deixa eu falar. É bastante interessante. Eu e Sérgio, nós não combinamos o que falaríamos. Eu até brinquei com ele, Sérgio, não vai falar o contrário do que eu falar, não, hein? Agora, rapaz, você sabe o que é um vírus? Qualquer lugar que você for ler aí na internet, vai te dizer que o vírus é uma partícula muito pequena. O vírus tem que ser visto de microscópio, que aumenta sei lá quantas 1000 vezes a possibilidade de ver. O vírus não é nem uma poeira, é menos do que isso. E olha o que o vírus está causando. Entendeu? É claro, nós fazemos algumas colocações e eu acho que tudo é uma didática para a gente entender as coisas de Deus. Deus usa didáticas conosco, as dezenas, centenas, milhares, durante a vida inteira, né? Jesus mesmo usou parábolas para que a gente entendesse, comparações com coisas simples, de quem plantava e colhia, para a gente entender as coisas, né? Então, isso aqui é uma busca da gente ter um pouquinho de entendimento das coisas de Deus, né? Porque, por incrível que pareça, como a gente tem ideia errada sobre as coisas, né? Ou facilidade que eu tenho para ter ideia errada sobre Deus, né? E tudo alegoricamente ou não é importante para mim. A Bíblia lá diz que Deus criou e era tudo perfeito. E entrou o pecado, e o pecado transformou tudo. Eu li ou ouvi, não lembro mais, uma vez uma ideia muito interessante, de que quando Deus criou, esse vírus aí devia ter outro nome, e devia ser uma coisa perfeita. E depois do pecado ele virou um vírus e acabou com isso.
talvez nossa oração tenha essa capacidade de trazer aquilo que Deus tinha no início, né? Então, eu fico bastante contente com esse tempo de hoje, porque, de alguma forma, ele vai me fazer pensar em todas essas coisas aqui que nós estamos conversando. E eu fico muito contente porque, quando a gente começa a pensar nessas coisas, a gente dá espaço para que Deus nos fale, né? Então, isso era só o que eu queria colocar. Se alguém tiver mais alguma coisa, fica à vontade. Sérgio? Ah, tem que abrir aqui, né? Ana, Isso. Está aberto, Ana. Ah, então tá. Eu não tenho algo para colocar. Eu tenho, assim, muitas dúvidas para dividir. Eu fiquei bastante perdida, a verdade é essa, com as duas exposições. No sentido de onde que eu estou nessa história toda? Como que a minha fé pode ajudar alguém? Pode me ajudar? Eu fiquei completamente perdida. Eu só posso dizer assim, que eu fiz uma certa confusão entre a questão que o Sérgio colocou. A fé não pode mudar a realidade, talvez somente pela oração, por aquele exemplo que ele deu lá lá da igreja daquela senhora, né? Com câncer. Então, ele orou, ele tinha a convicção de que a fé dele ia curá-la e não aconteceu. Aí a conclusão: a fé não pode mudar a realidade somente pela oração. Ela precisa de uma participação. Como, talvez, na realidade de hoje, nesse momento que nós estamos passando, a minha oração pode se transformar em participação. Ou a minha fé, ela vai me trazer, na verdade, não aquela dentro daquele conceito, ela não vai ser uma certeza do que eu espero. Ela vai ser um meio de tranquilizar o meu coração de que, pela minha oração e por algo que eu venha a fazer, alguma coisa vai se transformar. Eu acho que eu não estou sabendo nem explicar direito, mas eu fiquei bem perdida com, assim, qual seria, então, o meu papel, como a minha fé pode ajudar alguém nesse momento, por exemplo. Eu não sei. Ok. Eu acho que as coisas não são antagônicas. Não era essa a ideia. Pelo menos eu não vi o Sérgio colocar o contrário do que eu coloquei. Eu acho que não talvez contrário. sejam... Fez uma complementação. Certo. Exatamente. Não ao contrário. Se eu falei isso, não era o que eu queria dizer. Ele complementou, talvez. A oração somente, eu tenho fé, oro e vai acontecer, não seria o suficiente. Foi o que eu entendi. Aí vem uma participação minha, juntamente com essa oração, para que eu possa, então, transformar, assim, participar dessa intervenção de Deus de transformação. Aí, essa é a minha dúvida. As pessoas citadas são pessoas que tiveram esse contato tão maravilhoso de resposta, de ouvir o que Deus estava falando para elas e seguiram, o próprio Jonas, Gandhi, todos nesses exemplos. Eu, Ana, Virgínia, aqui dentro da minha casa, eu queria ouvir o que Deus tem para me dizer, que eu tenho que fazer, qual seria a minha participação, juntamente com a minha oração, para a minha fé ajudar a mudar essa realidade. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar. De jeito nenhum. Não, eu acho que sim. É contraditório. Acho que a oração tem que vir junto com a participação. Foi o que eu entendi. Como eu posso participar? Sérgio. Como ouvir? Qual é o meu papel? Como eu posso intervir nisso daí, como cristã? Eu quero ser usada como algum instrumento. Ótimo. Realmente Ótima só pergunta. e esperar as coisas acontecerem. Ótima pergunta. Sérgio? eu não acho que você ficou confusa, não. Quer dizer, eu acho que você entendeu muito bem.
Você falou que não sabe nem se explicou bem, né? Não, você explicou muito bem. Eu acho que você entendeu exatamente, pelo menos, o que eu queria comunicar, que é exatamente isso que você falou, né? Essa combinação e essa dúvida. Agora, por exemplo, somos 6 pessoas aqui, são 6 histórias diferentes. Como que... Eu acho que não tem uma resposta que ninguém possa te dar. É assim que você vai fazer. Essa resposta vai vir do seu interior nessa conversa com Deus. Como que vai acontecer, eu não posso saber. O que é, eu não pretendo saber. Né? Porque, como eu falei, por exemplo, você é uma pessoa que está agora com uma criança, que está em tal circunstâncias, diferente de mim, que não tenho nem mais uma criança, eu estou trabalhando, eu estou saindo de casa. Então, eu não acho que tem uma resposta, Ana. É exatamente isso quando eu falei, né, nesse relacionamento com Deus, é a sua história, é o seu processo. Não é para ninguém falar para ti, né? Ou é assim que você vai fazer. Talvez até a dúvida em si seja o teu momento, seja isso que você traz. A ideia não seria alguém me dizer, mas vamos dizer assim, esse interação forte com Deus para eu ouvir dele mesmo, talvez, o que eu tenho que fazer. Não seria de outra pessoa, não, seria dele mesmo, mas eu falo assim, como ouvir esse chamado, Porque nesses exemplos que você deu, que eu vi, né? Jonas ficou na escuridão, daqui a pouco ele entendeu o que Deus queria dele. E eu acho que eu fico, às vezes, perdido, o que Deus quer de mim, entendeu? E eu tenho que descobrir isso pela oração mesmo. Não estava esperando uma resposta de alguém, mas só estou dividindo um pouco essa angústia, de, às vezes, eu me sentir muito inútil. Diante de tanto sofrimento, eu queria poder fazer alguma coisa mais concreta pelas pessoas que estão sofrendo muito, entendeu? Eu queria falar mais uma coisa só, né? Só mais uma coisa. Por exemplo, para a gente, por exemplo, o Glaucio, para mim, né? Você não me conhece. Então, eu vendo e a gente tem essa interação de 20 minutos, depois um pouquinho mais. Então, eu trago algumas ideias. E a percepção que fica é que eu tenho as respostas. Então, eu queria a resposta igual essas pessoas têm. Eu não tenho nenhuma resposta. Eu tenho tanto conflitos quanto você tenha, das dúvidas. Por isso que são as perguntas, né? Então, assim, eu não busco mais, Ana, essa certeza, ou é assim, ou não tenho dúvidas, eu sei tudo. Não, esse é exatamente o processo de caminhada com Deus, com o sagrado, né? Da gente ir caminhando juntos. E talvez, por exemplo, nessas pessoas tiveram esses momentos de escuridão. Talvez o momento de escuridão agora é coletivo. Né? Não é meu momento de escuridão, ou do Glaucio, ou da Sirene, ou da Teresa. É um momento coletivo de escuridão, em que agora as pessoas, né, se manifestam pelaquilo que são. Quem ajuda, né? Quem faz chacota com a morte dos outros, né? Quem se sacrifica. Como que você, né, busca o sagrado? Talvez seja um momento de escuridão coletivo agora. Para todos nós. Obrigada. O que eu queria... Bom, eu pensei uma resposta muito parecida com a que o Sérgio deu, quando você falou e queria ouvir ele primeiro. Eu falei da questão da escolha, porque me chamou a atenção essa ideia de escolha. Entendeu? Eu acho que se eu te dou uma banana e uma maçã, você escolhe. Se eu não te dou nada, você não tem escolha nenhuma. Então, eu acho assim, todos os dias nos são apresentadas escolhas. Às vezes nós não vemos. Às vezes nós não queremos escolher. Mas são apresentadas escolhas. Entende? Então, a partir do momento que você não sabe de nada, como você vai escolher? A partir do momento que você sabe alguma coisa, você tem uma escolha. Então, eu acho andar com Deus, né, a vida, né, sem querer ser muito filosófico, mas ela é um pouco assim.
A gente vai tendo escolhas e a gente vai fazendo as escolhas, entendeu? A gente começou esse tempo aqui com uma ideia, virou outra, e estamos escolhendo continuar. Para mim, enquanto estiver sendo bom para mais alguém, eu continuo, entende? Eu tenho falado bastante, e sempre falei bastante de amor e de prática de amor, e de como praticar. Eu entrei num grupo há 2 semanas que eu nunca vi nada parecido. Eles estão dando 1 tonelada de alimentos. E estão chamando, estão precisando de gente para ir lá ajudar. Isso, para mim, foi assim um tapinha com luva de pelica, ou então foi uma direta mesmo que Deus me deu. Ó, tá vendo? Você está dizendo aí que tem que ajudar, tem que ajudar. Tá lá, eles estão precisando de ajuda. Só que se eu for lá, eu posso pegar esse coronavírus e posso morrer. Então, para mim, isso é uma coisa que está acontecendo e que eu estou pensando nisso e que Deus está me dando, entendeu? Uma forma de mostrar o seguinte, ó, que Ele quer, que Ele está aí, que Ele está fazendo e que Ele é muito maior do que o que eu penso. E às vezes eu penso que eu sou muito melhor do que as pessoas. Às vezes eu penso que eu sou muito melhor do que Beltrano, Fulano, Ciclano, que só fala besteira, só pensa em coisa ruim e que não faz nada que leve a um sentido da existência dele, entendeu? Então, assim, eu olho para mim, né? Eu olho para o meu umbigo, eu olho tanto que eu sou bom, entende? Então, Você a é bom, gente... viu, Glaucio? Você é um Oi? cara bom, viu? Ô, Você é um Sérgio, cara bom. por isso que eu sempre quero você por perto. Então, Ana, a gente quer, sim, que alguém nos diga o que fazer. Isso eu quero também, sabe? E sei que não foi essa a sua intenção, mas eu acho que o alinhamento vem com essas escolhas. Né? Quer dizer, você vai correr a corrida de 100 metros, tem o primeiro passo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e de repente você chegou lá. Né? De repente parece que não vai dar de jeito nenhum, mas Deus dá um empurrãozinho, coloca a fé no seu coração. Os exemplos que fizeram talvez essa mensagem ser assim, é porque ela é assim. Né? É porque às vezes você ora por uma coisa ou por uma pessoa. Qual de nós aqui, essa é uma pergunta que eu tinha, existe alguém aqui que nunca orou por algo e aquilo aconteceu e você deu glória a Deus porque aquilo aconteceu? Eu acho que todos nós temos pelo menos um exemplo para contar de uma situação assim, entendeu? Então, quer dizer, Deus interage dessa forma. Deus é Deus, né? A gente classifica ele dentro de um monte de quadradinhos, né? Mas ele é muito maior do que isso. O Pedro mesmo falou de um exemplo lá que tem na Bíblia. O cara começou a conversar com Deus e parece que ele mudou de ideia. Ué, mas como pode isso? Entendeu? Deus é Deus, né? Então, para não ficar muito aéreo, né? Eu acho sim que um passo de cada vez, uma escolha diária todos os dias e participar desse, vamos dizer assim, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nossa, você ser uma pessoa segundo o coração de Deus, que entende o que Deus quer, que entende o que Deus está pedindo, o que Deus está pensando. Existe uma forma de fazer isso sem oração, existe uma forma de fazer isso sem fé, né? Então, existe uma forma de fazer isso sem você escolher isso, né? E eu acho que uma parte é isso aqui mesmo que nós estamos fazendo, né? É despertar em cada um, que o Espírito Santo desperte em cada um o desejo, a vontade, a dúvida, o querer saber, né? E, enfim, é isso aí. Ok? Não sei se respondemos, mas se não respondemos, nós compartilhamos pelo menos da mesma dúvida com você. Então mesmo, eu acho que eu não expliquei bem desde o início, eu não estava buscando uma resposta pronta. Eu estou querendo abrir o meu coração para essa resposta vir de Deus mesmo, né? Mas Legal. vocês ajudaram muito com todas essas colocações, para eu conseguir me abrir mais para receber essa resposta que não é pronta também, eu entendi. Pode ser a cada dia, a partir de cada escolha, a partir de cada momento, pode vir por sinais, pode vir por
de várias formas, que Deus que vai escolher, né? Só quero estar Sim. sempre muito aberta para entender, receber e poder participar. O que eu estou no fundo, eu acho que, falando agora bem como, assim, do meu dia a dia, da minha rotina, eu estou me sentindo muito inútil, sabe? Muito inútil diante de toda esse horror que está acontecendo. Eu acordo, trabalho, ajudo meu filhinho nas atividades escolares, que também está minha cabeça ficando piradinha com tudo isso, desço um pouquinho para ele tomar sol, brinco um pouquinho com ele dentro de casa, faço a comida e vou dormir. E o mundo está se acabando aí fora. Entendeu? Aí eu acho que eu estou me sentindo na prática bem inútil, bem, às vezes, até egoísta. Ana, isso que você está falando, eu acho que é um sentimento que tem, eu poderia dizer que talvez a maior parte de nós está passando, né? Eu entendo que você está, assim, exatamente no lugar onde você quer estar. Ou seja, como você disse, que você quer estar aberta, que você quer estar procurando, que você quer estar buscando. E esse, já na minha forma de entender, já é o passo maior, já é um grande passo que foi dado. E não querendo dar uma resposta, mas de alguma forma dando uma palhinha bem pequenininha, tá? Isso que você está fazendo, de gastar tempo com o seu filho, tá? Eu afirmo isso, está fazendo uma diferença na vida dele toda, tá? Talvez agora ele está podendo ter da sua parte uma atenção que talvez com a situação que estava anteriormente ele talvez não estivesse recebendo. Então, às vezes, existem certas coisas que são bastante sutis, que Deus coloca para a gente no nosso dia a dia, em que a gente não está percebendo, né? Mas todos nós que temos a nossa confiança, a nossa fé em Deus, Ele realiza em nós o propósito dele, né? E isso, a gente não vai com a nossa limitação humana, Deus está num outro plano, né? A gente vai entender completamente, né? Mas eu só queria dar uma palavra de encorajamento, de que baseado nos 5 minutinhos que você falou, eu estou entendendo que você já está recebendo uma resposta de Deus, entendeu? E eu acho que o Glaucio complementou bem a coisa quando ele falou que a gente tem as escolhas, né? Então, talvez a gente deva começar com que nem aquela história, né? A gente joga uma pedrinha lá no lago, né? E aí começa a fazer aqueles círculos, né? Então, talvez são círculos concêntricos, né? Talvez a pessoa que você pode falar no telefone, né? Você ser ouvido por uma pessoa que está passando uma dificuldade assim, de angústia, né? Eu creio que você dando uma palavra de encorajamento para essa pessoa, você já está fazendo a vontade de Deus, entendeu? E pode ser que isso não seja no grande esquema das coisas, transformar uma nação imediatamente. Mas quem diz que aquela pessoa não pode também depois começar o círculo concêntrico, entendeu? Então, com o que nós nos baseamos? Nós nos baseamos, se a gente tem a fé nesse Deus que transforma as nossas vidas, a gente crê que Ele está por trás de toda essa circunstância. Eu, pessoalmente, creio que Deus quis parar o planeta, tá? Para que as pessoas pensem seriamente sobre o que importa nessa vida. Sabe? Ele podia ter deixado a gente descer primeiro, né, Pedro? Então, só isso, já me estendi bastante aqui. Mas só um encorajamento, tá? Não, muito
você me estimulou ainda mais a seguir em frente nessa busca de poder estender um pouco mais a minha ajuda, que eu acho que aqui dentro de casa realmente também eu sinto isso, que eu tenho conseguido fazer coisas e perceber que eu não percebi em relação ao Tomás mesmo antes e tudo. A minha vontade é só estender um pouquinho mais isso daí para o mundo, assim, sabe? Porque outro dia eu estava conversando com os colegas de trabalho, nesses grupos que a gente tem, né, de WhatsApp do trabalho. E um dos colegas falou assim, a gente fica, às vezes, eu fico aqui 2, 3 horas para escrever um parecer, alguma coisa assim, que faz parte do meu trabalho, e a sogra dele, que tem 83 anos, nessas 2, 3 horas, ela faz 500 máscaras para distribuir para as pessoas. E eu me senti assim, sabe? Eu falei, nesse momento, esse meu trabalho não está valendo de nada, né? Então, me deu, assim, um pouquinho daquela angústia de querer poder fazer mais, sabe? Mas é o que você falou, que eu acho que me deu também uma força, né? Eu estou fazendo aqui dentro por enquanto, e tem que abrir meu coração para poder estender isso para mais pessoas, né? Mas é isso, obrigada. Eu vou tentar sempre, a cada momento, conseguir ter forças e tudo para alcançar mais pessoas, que seja com uma palavra, que seja com um gesto, que seja de alguma forma poder trazer algum tipo de alento para quem está sofrendo muito nessa momento, né? Legal. Há uma coisa que eu penso também, não só para a Ana, mas pensando, falando com todos, né? Algumas coisas são bastante interessantes. Qual é a coisa mais importante que você tem nessa vida? Então, eu estou falando eu tenho um irmão em São Paulo e outro mora em Brasília, mas mora numa chácara. Eu vejo muito pouco. Eu tenho um filho, eu moro sozinho, tenho um filho que mora em Parkway e outro que mora em São Paulo. Eu estou falando com meu filho todos os dias e isso não acontecia. Tinha um então que eu devo ter falado mais com ele essa semana do que ano passado inteiro. Então, eu estou estando. Isso quer dizer o seguinte: eu estou estando presente com eles e eles estão interagindo comigo. A mesma coisa é com os meus irmãos. Então, isso que eu estou dizendo são simples fatos. Não estou nem analisando. Só estou dizendo: quer saber um fato? Eu falei 10 vezes com meu filho no ano passado e eu falei 20 vezes com ele nos últimos 20 dias. Isso é um fato. Então, esses fatos, eles representam alguma coisa. Né? Tem uma pessoa que antes da gente fazer esse tempo aqui, há umas semanas atrás, essa pessoa me falou de uma crise quase uma crise de pânico, de ansiedade. E ela participou nesses tempos com a gente. E hoje ela falou assim: olha, eu não posso porque eu estou indo conversar com alguém que está precisando muito de mim e eu vou ajudá-lo. E não sei porquê, acho que a pessoa achou que eu ia ficar chateado para não estar aqui. E eu falei para ela assim: olha, tem uma passagem na Bíblia lá que diz que os pés daqueles que levam boas novas para os outros são formosos. E ela ficou feliz da vida que eu não fiquei chateado e que eu ainda dei força para que ela vá. São fatos, entende? E a gente precisa ler esses fatos, porque a gente fica querendo ler o espiritual, né? Aquilo que a gente não vê, a gente fica querendo ler. E a gente não lê, às vezes, o que está na frente da gente. Então, o que o Pedro... Eu não gosto de ficar citando que fulano falou, Beltrano, Ciclano, mas o que o Pedro acabou de falar, uma oportunidade de rever os valores, né? De rever as coisas. Então, de repente, o que as pessoas estão ficando chateadas é porque esses valores estão sendo sacudidos e todos nós estamos no mesmo barco e todos nós que falamos que não tínhamos tempo para estar em casa, estamos em casa, entende? Então, assim, cadê aquilo tudo que a gente disse que precisava fazer, né? Então, rever valores, né? Acho que analisar as coisas que estão acontecendo e rever os valores. É claro que esse tema, quando eu pensei nele porque tem gente que pensa exatamente assim, né? Assim, com a fé você muda tudo, né? A fé é um xarope mágico que muda tudo, né?
E fé tem a ver com realidade. Fé tem a ver com mudar a realidade, sim. Qual a realidade, né? Qual é a fé? Né? Tudo isso a gente tem que analisar. Né? A gente pode analisar os fatos e, a partir deles, a gente se posicionar e ver que há coisas que... É por isso mesmo que eu gosto muito de conversar com o Sérgio, gosto muito de conversar com a Tereza, e gosto quando eles falam coisas que eu não estou olhando, que eu não estou vendo. Né? Nós somos seres relacionais, para usar uma palavra bem bonita. A gente precisa se relacionar e o que a gente não gosta nas pessoas próximas é porque elas falam coisas que a gente não quer ouvir. Porque elas falam coisas que a gente não gosta, é porque elas nos conhecem quando a gente fala as coisas. Mas nós somos seres relacionais, nós precisamos nos relacionar e ouvir, ainda que não queiramos ouvir, porque se as pessoas só dizem o que a gente quer saber, não precisa nem dizer, né? A gente já sabe, né? Enfim, vivendo e aprendendo.